Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, queridos amigos do 32º CEU, estamos mais uma vez dando início a um programa, uma palestra da nossa reunião pública de terça-feira, 20 horas, no estudo do livro Conduta Espírita, do nosso irmão André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira. E hoje o nosso tema é o capítulo 26, Perante a Oração. Nós vamos ler os itens e em seguida faremos os comentários que forem pertinentes. Então, o primeiro item, o André Luiz nos fala o seguinte: proferir a prece inicial e a prece final nas reuniões doutrinárias, facilitando-se dessa forma a ligação com os benfeitores da vida maior. A prece entrelaça os espíritos. Bom, aqui nós sabemos que é de praxe, nas nossas reuniões públicas, a prece inicial e final. E nós já vimos no capítulo anterior que a prece ela deve ser feita com sinceridade, não precisa ser uma prece longa, mas precisamos estar atentos, com o nosso pensamento concentrado. Logicamente que na casa espírita, a ambiência espiritual é construída com muita antecedência. Os bons espíritos, eles constroem com muita antecedência uma vibração doutrinária na casa, para que as tarefas aconteçam de forma tranquila, de forma equilibrada. E cabe a nós, encarnados, não quebrarmos esse ambiente, não quebrarmos com os nossos pensamentos e as nossas atitudes desequilibradas a ambiência da casa. Então, nesse momento da prece inicial e da prece final, na reunião pública especificamente, ou na reunião mediúnica, ou qualquer reunião que nós façamos, uma reunião de diretoria, uma reunião na qual é necessário, a reunião do EJE, em que é necessário dar prece, nós temos que estar conscientes do papel que nós representamos para não quebrar aquela ambiência que foi estabelecida pela espiritualidade. Porque se nós estivermos desconcentrados, pensando em outras coisas, tendo outros interesses que não o estudo da doutrina e que não o foco no trabalho que queremos realizar, essa desconcentração provoca brechas, e aqueles espíritos que não podem muitas vezes entrar na reunião porque não estão preparados e que são barrados na porta da instituição, nas barreiras vibratórias da reunião, das reuniões públicas e das casas espíritas, para que não se adentrem, para que não criem um clima desagradável, às vezes as nossas brechas psíquicas, os nossos pensamentos imperfeitos atraem esses irmãos, eles conseguem furar a barreira vibratória, entrar na reunião e aí prejudicar de alguma forma a ambiência. Então nós temos que estar atentos com a nossa responsabilidade de colaborarmos com a espiritualidade na manutenção de uma harmonia vibratória ideal. Indo para o segundo item, André Luiz nos fala: quanto possível, abandonar as fórmulas decoradas e a leitura maquinal das preces prontas e viver preferentemente as expressões criadas de improviso, em plena emotividade, na exaltação da própria fé. A diferença fundamental entre orar e declamar. Então, como nós falamos no capítulo anterior, nós já fizemos essa referência. Então, o que é orar e o que é declamar? Orar é nós colocarmos uma visão introspectiva nas nossas almas, olharmos para dentro de nós e emitirmos com sinceridade do coração aquilo que a nossa alma está emitindo. Então nós sabemos que nós temos a prece para louvar, para agradecer e para pedir. Numa reunião na casa espírita, nós devemos pedir pelo próximo, preferencialmente pedir que a reunião transcorra tranquilamente,
para que os amigos espirituais possam inspirar aqueles irmãos que vão fazer o estudo doutrinário, que possam envolver aqueles nomes que estão na irradiação, na caixinha intercessória. Enfim, a reunião na casa espírita, ela é preferencialmente de pedir, não por nós, mas pedir por aqueles que necessitam. A casa espírita, nós sabemos que é um pronto-socorro, no qual nós estamos recebendo ali irmãos necessitados de ajuda, de amparo, e por isso que nós temos que estar atentos fazendo esse trabalho da melhor maneira possível. E o que é declamar? Declamar seria a prece decorada, falar uma prece decorada, fazendo uma leitura mecânica, uma leitura distanciada da emoção, não é? Então essa declamação é como se você estivesse falando um texto, lendo um texto. Então nós, por exemplo, nós sabemos que no capítulo do Evangelho, capítulo 28, né? Pedi e obtereis, é o último capítulo aqui. Perdão, capítulo 28 não, o capítulo 28. Capítulo 27 é pedi e obtereis, e no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos algumas preces que são colocadas ali como uma sugestão quando nós tivermos necessidade de alguma coisa. Aquelas preces são válidas, mas elas devem ser direcionadas principalmente para as pessoas que estão iniciando na doutrina, para os neófitos, aqueles que estão começando na doutrina, que ainda não têm assim, o hábito da prece. Nós que já temos um tempo de doutrina, que já estamos estudando, que estamos procurando o conhecimento doutrinário, nós devemos preferir a prece dita do coração, a prece sincera, a prece que buscam palavras de improviso, de palavras ditas com sentimentos elevados, para que os nossos pedidos sejam atendidos. E até mesmo, né, nós sabemos que tem a prece. O que é a prece de louvor a Deus? A prece de louvar a Deus é a prece de reverenciar o Pai pela sua grandeza. A prece também de agradecimento, que é a prece que nós agradecemos ao auxílio recebido. Então, por exemplo, agora nesse momento da pandemia, né, quantos de nós, devido à assistência da providência divina, não temos que agradecer a espiritualidade por ainda estarmos sem doença, né? Por exemplo, a minha mãe tem 96 anos, graças a Deus, já tomou as 2 doses da vacina, não ficou doente, graças a Deus, pode ficar ainda, mas até agora não ficou, e enfim, e muitos de nós temos muito a agradecer a Deus. Então a prece de agradecimento também deve ser colocada. Tudo isso nos leva a essa sintonia emocional com os bons espíritos, que é algo que às vezes nós esquecemos quando declamamos uma prece, ou seja, quando nós pegamos um texto e nós lemos, às vezes lemos rápido, lemos de forma mecânica, e não que aquela prece não seja atendida, mas é uma prece na qual a concentração vai ficar falha. É como se fosse uma sintonia que não está bem estabelecida, que não está bem conectada. Colocando o outro item do nosso irmão André Luiz. Abster-se de repetir em voz alta as preces que são proferidas por amigos outros nas reuniões doutrinárias. A oração, acima de tudo, é sentimento. Bem, aqui o que nós teremos a colocar é que quando alguém ora, o ideal é que nós acompanhemos, que nós repitamos mentalmente a prece da pessoa, né? Então, numa reunião pública, nós temos o dirigente da reunião pública, que ele faz a oração inicial e a oração final. Então, nesse momento dessas orações, mentalmente nós vamos repetir a palavra do companheiro, porque essa repetição, essa corrente telepática que é estabelecida, se fortalece quando nós estamos acompanhando a prece daquele que profere. Mas não precisa ser em voz alta. Não precisa a gente ficar
orando, todo mundo ali, vamos dizer, Pai Nosso, né? Que é uma prece decorada, é uma prece que todos sabem. Então não precisa todo mundo, Pai Nosso que está no céu, não precisa, né? Uma das pessoas faz a oração, as outras acompanham mentalmente, que é muito melhor para a espiritualidade, porque estabelece uma corrente fluídica, uma corrente telepática, e os espíritos desencarnados que ali se encontram, eles são atendidos nas suas necessidades. Então nós temos que estar atentos a essas situações, e como André Luiz nos fala, a oração acima de tudo é sentimento. Então quando nós estamos repetindo mentalmente a prece do companheiro ou da companheira que está proferindo-a, nós temos que emitir tudo que temos de melhor em nós, né? O nosso carinho, o nosso amor. E aí, no caso, a gente sabe que tem os nomes dos desencarnados, né? na caixinha intercessória, e temos também os nossos entes queridos, né? Aquelas pessoas que partiram antes de nós. Então, aquelas pessoas que nós conhecemos, que estão ali sendo... que nós estamos vibrando por essas pessoas, nós podemos mentalizá-las, nós podemos lembrar do rosto da pessoa, os momentos que passamos juntos, os momentos felizes que vivenciamos com aqueles companheiros. Então tudo isso é muito adequado para que a prece tenha essa vibração de carinho, vibração de amor fraternal e envolva os desencarnados que lá se encontram. O outro item que André Luiz coloca é muito importante, vamos prestar atenção aqui. Prevenir-se contra a afetação e o exibicionismo ao proferir essa ou aquela prece, adotando concisão e espontaneidade em todas elas, para que não se faça um veículo de intenções especiosas. Fervor da alma, luz na prece. Aqui é importante também nós fazermos essa colocação, meus irmãos, porque quando nós vamos orar baseados no sentimento, não precisamos estar preocupados em usar preces, palavras bonitas, palavras rebuscadas, né? Uma retórica muito afetada, ou então falando com uma voz assim impostada. Vamos falar com a nossa voz natural, né? Naturalmente, com a nossa voz do dia a dia mesmo que nós utilizamos. Não precisamos adotar aquele tom de lamentação, Senhor, e me ajude e tal. Não, nada disso é necessário. Façamos a nossa voz, né? Mantenhamos a nossa voz comum, normal, porque a espiritualidade vai estar removendo o nosso ectoplasma. O que é o ectoplasma? Ectoplasma é o nosso fluido magnético. Todos nós, enquanto encarnados, temos ectoplasma. O ectoplasma é aquele fluido vital que nós recebemos ao reencarnarmos para que o nosso metabolismo seja atendido nas suas necessidades, o metabolismo orgânico. Então, no momento da prece, uma prece, por exemplo, de pedido de ajuda para alguém encarnado ou desencarnado, aquele grupo que está ali reunido, a espiritualidade retira o ectoplasma do grupo para ajudar aqueles que necessitam. Então, tem alguns companheiros desencarnados que têm o seu perispírito com sequelas, um suicida, um espírito sofredor, e é necessário que o ectoplasma do encarnado seja utilizado na reconstituição desse perispírito. Então, por isso que o ectoplasma é utilizado nesse sentido, de reconstituição perispiritual. Mas para que esse ectoplasma seja utilizado dessa forma, é necessário que, como está sendo dito por André Luiz, que os sentimentos prevaleçam. Então essa questão de ficar fazendo prece longa, às vezes a pessoa se perde, né, nas suas colocações e às vezes passa 3, 4, 5 minutos fazendo uma prece muito longa, você desconcentra. Não tem como você acompanhar mentalmente uma prece de 5 minutos. E aí quebra o padrão vibratório da oração, né? Então a prece tem que ser concisa,
em torno de 2 ou 3 minutos no máximo, né? E 2 minutos já é muito, né? 2 minutos já é muito. Já é o tempo suficiente. Mas digamos que 2 minutos e meio, mais ou menos, mas não precisa fazer aquela prece de 4, 5 minutos, que aí é um tempo excessivo e aí ocorre a desconcentração. Não precisa usar palavras rebuscadas, não precisa ficar fazendo com atitude de exagero, então botando a mão, né, fazendo gestos, levantando as mãos, não precisa nada disso. É sentado, olhos fechados, né, de preferência, para facilitar a concentração, e usarmos uma voz normal. Não precisa fazer voz impostada, ou então fazendo aquela voz de lamentosa. Senhor, me ajude, por favor, meus amiguinhos espirituais, e ficar chamando tudo que é espírito, chamando Nossa Senhora, Francisco de Assis, Bezerra, não precisa, né? Façamos uma prece concisa, uma prece objetiva, e lembrando aquele nosso irmão São Benedito, né? Aquele companheiro que é canonizado pela Igreja Católica, e conta-se que ele era cozinheiro num mosteiro, né? No mosteiro, eu não me lembro qual é o mosteiro que ele estava ligado, mas se não me engano era em Portugal, que eu me lembro que era em Portugal, e ele era cozinheiro. Ele era negro, né? E aí teve a oportunidade de ingressar no convento. No convento não, convento é de freira, no mosteiro. E a prece dele era muito, muito concisa: Senhor, Benedito está aqui. E essa concisão não tirava o potencial da prece do nosso irmão Benedito. Tanto é que tem agora, né, as congregações beneditinas, né, que foram criadas a partir da atuação desse nosso irmão. Continuando aqui com o nosso irmão André Luiz. Durante os colóquios da fé, recordar a todos aqueles a quem tenhamos melindrado ou ferindo, ainda mesmo inconscientemente, rogando-lhes em silêncio e à distância o necessário perdão de nossas faltas. Os resultados da oração, quanto os resultados do amor, são ilimitados. Aqui também é lembrar aquela passagem de Jesus, que ele nos fala: amai os vossos inimigos, né? Então Jesus, ele deixa isso bem claro, né, da necessidade de amar os nossos inimigos. No momento da oração, nós podemos lembrar tanto de encarnados como de desencarnados que nós ferimos ou magoamos ou melindramos. E naquele momento, ao mentalizarmos aqueles companheiros, nós emitimos para eles vibrações de paz, de harmonia, e também de pedir perdão, né? Porque para pedir perdão, você também não precisa falar que está pedindo perdão. A sua mentalização e o seu sentimento é o fundamental, porque a gente pode colocar assim: fulano, me perdoe, você só está falando da boca para fora. Então, às vezes é melhor você mentalizar o companheiro, envolvê-lo num halo luminoso, num halo de carinho, de harmonização, e com isso ele terá certeza de que nós estamos buscando uma reconciliação com ele. E por que é importante fazermos isso? Para entendermos aquela passagem do reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho. Então é preciso que, enquanto estejamos a caminho, nós nos reconciliemos com os nossos adversários, nós nos reconciliemos com os nossos companheiros de caminhada, sejam eles encarnados ou desencarnados. Durante a oração temos essa oportunidade. Às vezes uma pessoa que você, quando encarnado, teve algum problema, algum litígio, não teve oportunidade, antes da pessoa desencarnar, de falar para ela claramente, de se reconciliar com ela claramente. Então, na hora da prece, ao mentalizá-la, o espírito ele vai perceber a sua intenção, ele vai captar o seu pensamento, e a reconciliação acontecerá. E depois que o indivíduo estiver dormindo, né, depois nós sabemos que durante o sono
nós temos possibilidade de desdobramento anímico, ou seja, as nossas almas se desdobram e nós reencontramos aqueles que necessitam de estarem junto conosco. Então é exatamente essa possibilidade desse reencontro. E aí a gente faz também utiliza a oração como uma forma de nos reconciliarmos. Outro item importante também: cancelar as solicitações incessantes de benefícios para si mesmo, centralizando o pensamento na intercessão em favor dos menos felizes. Então aqui deixa eu ver aqui, peraí. Aí aqui ele coloca, né? Quem ora em favor dos outros ajuda a si próprio. Então o que ocorre? Como nós falamos, a oração, né, ela tem esse teor, né, de pedir, agradecer e louvar. Vamos orar principalmente para o nosso semelhante. O que nós necessitamos, Deus já sabe de antemão. Quando nós estamos procurando o processo de elevação espiritual, Deus já sabe aquilo que nós necessitamos. E o que nós necessitamos? Nós necessitamos de mantermos a luta constante contra o orgulho, o egoísmo e a vaidade, né? Então é aquela palavra de Jesus: buscai o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo de misericórdia. Então esse acréscimo de misericórdia é exatamente que quando nós estamos nos esforçando, buscando o autoconhecimento, buscando o auxílio, a paz, a harmonia, as outras coisas são consequência. As outras conquistas virão gradativamente a partir desse esforço que estamos fazendo para nos melhorarmos. Então não precisa nós estarmos pedindo constantemente por nós, repetindo o pedido: Senhor, eu não consegui ainda um emprego, eu preciso do emprego, eu preciso de dinheiro, eu preciso que minha mãe fique curada, eu preciso, né? Aquele petitório. Claro também que não está proibido de nós orarmos pedindo ajuda individual para o nosso anjo guardião, para os protetores. Ninguém está proibido de fazer essas solicitações. A questão é, como ele fala aqui, vamos reler aqui para ficar bem claro. Cancelar as solicitações incessantes de benefício para si mesmo, ou seja, nós somente orarmos quando tivermos petitórios, quando tivermos solicitações individuais. Eles estavam pedindo por nós, eu queria pedir para que a minha família fique bem, para que meu filho tenha sucesso, para que eu possa passar no concurso. Quer dizer, esses pedidos materiais incessantes são inadequados. E aí nós gostaríamos de abrir um parênteses, não para criticar os nossos irmãos, mas para esclarecer que alguns companheiros relatam que você vai à igreja e que Deus vai te dar determinados benefícios. Então, ao verificar, né, a colocação de alguns companheiros, de algumas lideranças religiosas, é dito: você vai na igreja e desafie Deus, que Ele vai te dar o que você precisa. Quem somos nós para desafiar Deus, né? Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Então, preferencialmente, oremos pelo nosso semelhante. Até porque, quando nós oramos pelo próximo, primeiro as energias do mundo espiritual passam por nós e depois que chegam no nosso semelhante. Então, não precisa nem a gente pedir nada para nós, porque quando nós estamos orando para o nosso próximo, a espiritualidade nos utiliza como um canal emissor. Então, a energia do mundo espiritual passa primeiro em nós e depois é direcionada para aqueles que necessitam. Então, se nós buscarmos a prática da oração para o nosso semelhante, estaremos sendo ajudados indiretamente e não precisamos de pedir nada. Então, concluindo aqui: controlar a modulação da voz nas preces públicas para fugir da teatralidade e a convenção. O sentimento é tudo. Então, mais uma vez, né, aquela colocação: não precisa a gente fazer voz
lacrimosa, lamentosa, né? Deus, meu, paizinho do céu. Não precisa, né? A gente vamos fazer uma prece com a voz normal, né? Com uma modulação tranquila, equilibrada. E ele coloca no final uma passagem de Mateus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, a prece ela precisa ser realizada dentro de uma visão na qual nós estaremos lutando contra os nossos vícios. E qual é o nosso vício principal? É o egoísmo. É estarmos sempre buscando atender os nossos benefícios individuais. Então, quando nós oramos pelo próximo, nós estamos exercitando a nível vibracional o sentimento de solidariedade, pedindo ao Pai que ajude aqueles que necessitam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, era isso que nós tínhamos a comentar nesse momento, nessa reunião, nesse capítulo. Até a próxima. Que Jesus nos abençoe.